Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre ferramentas de leituras que eu considero importante. Há muitos anos atrás eu li um livro, não lembro não direito como é que foi, mas eu lembro que ele falava algumas dicas assim sobre a leitura e tal, e eu achei muitas delas um tanto inviáveis na época, e no fim, passaram-se os anos, né, e eu comecei a aplicar por outros motivos essas ferramentas, e no fim eu aliando a minha prática com o que eu li lá no passado, eu falei, gente, na verdade fazia muito sentido e realmente faz muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que, querendo ou não, essas coisas acabam auxiliando a leitura e pode ajudar algumas pessoas que têm algumas dificuldades, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tem gente que gosta de sistematizar muito as leituras, no sentido de e tem que ter post-it de não sei quantas cores e várias opções de marcar texto e não sei o que. E, assim, não se prenda muito a essas coisas. Aliás, qualquer uma das que eu vou citar, inclusive, não se prendam muito a isso, porque acho que quanto mais a gente enrijece a leitura, pior fica. Porque isso, ao invés de se tornar uma ferramenta de auxílio, se torna um empecilho. Porque aí você vai ler, mas eu não tô com meu post-it aqui. Mas eu esqueci o marca-texto. Mas... Entende que, na verdade, o importante é você ter o livro, o resto é acessório, né? Enfim. Então, vamos lá. Primeiro, se você acha importante, se você gosta, tenha um marca-texto. Eu confesso que isso varia muito de livro para livro. Eu não uso em todos. Tem livro que eu tenho uma marcação, enquanto tem outros que tem várias. Às vezes eu não estou com marca-texto e eu sigo. Gostei dessa frase, segue. Às vezes os motivos das minhas marcações variam também, mas nem sempre eu mudo a cor por isso. Às vezes é porque eu achei a frase bonita, ou às vezes eu grifei porque traz um contexto importante. Às vezes, sei lá, uma inspiração para um monólogo para mim como ator. Enfim, tem vários motivos diferentes, mas não me apego muito a isso. A coisa do post-it, às vezes eu marco, principalmente quando eu quero fazer um vídeo aqui no canal, mas eu fazia mais isso antes, hoje em dia eu confesso que eu não tenho feito muito. Ou algum livro que tem alguma coisa muito sistematizada, aí eu marco. No livro do Nelson Rodrigues, por exemplo, que são várias peças, eu marquei onde que tem trocas de peça, porque às vezes ficar olhando folha por folha é meio ruim. Também, enfim, não tenho muito uma regra. Uso, mas não sou muito apegado. Agora, uma ferramenta que eu acho muito importante, que eu realmente acho que tem mais sentido e acho importante, é a questão dos resumos. Tudo que eu leio eu faço resumo. Eu uso o iPad para isso, mas usei muitos anos caderno. O iPad é aquisição recente, eu tenho acho que há 1 ano. Não se prendam a isso também. Não precisa ser. Usei caderno muitos anos, fichinhas assim, também serve. E aí depois de um tempo eu comecei a usar uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, serve também. E aí por fim, já que eu tinha comprado o iPad, eu botei uma utilidade nele e uma delas foi essa. Aí eu tenho os cadernos onde eu faço os resumos dos livros, né? Por capítulo, geralmente, enfim, o que for mais útil. Então, e aí por que isso é bom? Primeiro porque você vai treinando a sua memória, né? É uma questão muito comum das pessoas não reclamarem que não tem memória, do tipo, eu leio e 5 minutos depois que eu li eu já não lembro mais nada e não sei o quê. Eu tenho uma habilidade muito boa de síntese, então eu consigo ler e ir criando um caminho na minha cabeça do que aconteceu, daquilo que é mais importante. Então, li esse capítulo. Óbvio, né? A nossa tendência, geralmente, quando vai fazer resumo, é achar que tudo é importante. E não é, sinceramente. Algumas coisas não são. O que realmente você precisa lembrar desse capítulo? Que o fulaninho de tal foi para tal lugar. Ou, que o fulaninho de tal, né, um livro, sei lá, matou tal personagem. Essa é a informação mais importante. Você não precisa se prender aos míseros detalhes, se matou desse jeito, se foi numa quarta-feira, se foi de manhã, se foi de noite, se a rua estava deserta ou cheia de gente, né? A não ser que isso, evidentemente, esteja como algo importante, você não precisa, né, você pegar tanto os detalhes. Vá no resumo da coisa. Então, quando eu vou lendo, eu vou traçando esse caminho, e aí quando você termina o capítulo que você vai fazer o resumo, é um treino de memória. O que eu li nesse capítulo? De onde eu comecei e até onde eu cheguei? Então, começou o capítulo, estava acontecendo isso.
e terminou o capítulo assim. E se é um capítulo mais, né, mais compridinho, qual foi, né, a trajetória de um ponto para outro, né, se ela é relevante, né? Então isso é muito bom, porque se acabou o livro, se você consegue reconstruir essa ideia na sua cabeça, significa que você está entendendo o livro e que você está armazenando as informações mais importantes. Porque basicamente é isso, né? Vai ter um arco na história e cada capítulo é um mini arco que depois somando forma a história completa. Então se você consegue lembrar, então quem, o que, como e às vezes o onde é importante também, são 4 perguntinhas importantes. Terminou o capítulo, se pergunta. Esse capítulo foi sobre quem? Fulano. O que fulano fez? Ah, fez isso. Como ele fez isso? Ah, assim, assim, assado. Ponto. Você já tem o resumo do capítulo ali. Às vezes vai dar 3, 5 linhas. Ou às vezes vai dar maiorzinho. Você se organiza da maneira que você achar melhor. E outra função do porquê eu acho isso tão importante. Os resumos são ótimos para você retomar a leitura. Então, por exemplo, eu estava lendo Guerra e Paz há uns 2, 3 meses atrás e por uma série de motivos eu não consegui continuar com aquela leitura. Não rolou. Naquele momento não cabia mais, né? E hoje em dia eu sou desapegado a esse ponto de, tá bom, agora nesse momento não vai rolar, outro momento eu pego. E aí quando eu retomar, eu não necessariamente preciso começar do começo. Pode ser que eu decida, não, né? Perdi um pouco o clima, vou voltar do início. É uma opção. Mas se eu não quiser, tudo bem, porque eu tenho os resumos. Então é só pegar os resumos, dou uma geral neles e sigo o livro de onde eu parei. Né? Então é ótimo para esses motivos, ou para quando você quer consultar, tipo, nossa, teve alguma parte do livro que aconteceu isso, que capítulo que foi? Tá lá no seu resumo. Ou nossa, eu não lembro muito bem essa parte da história. E você lembra, às vezes você lembra, você não lembra a informação, mas você lembra que você anotou. Você vai lá e pega. Ou pelo menos você vai ter mais uma pista de onde que tá e você consegue ser um pouco mais objetivo. Então eu recomendo muito, assim, esse resumo pós-leitura é muito bom. Ou às vezes, sei lá, no caso, né, eu já dei aula há muito tempo, ou sei lá, um amigo seu tá lendo esse livro, mas você leu há um pouco tempo, vocês querem conversar sobre, pega seus resumos, é útil, sabe? Você tem aquele material à disposição, sabe? Você consulta, você retoma, você, enfim, né? Eu vou participar de um clube de leitura desse livro e talvez, né, não vou conseguir reler com toda... Enfim, você já tem aquele material, né? Você quer comparar um livro do mesmo autor que você leu agora com o que você leu antigo, sabe? Você tem esse material ali. Então, faz muito sentido. Eu acho que é a melhor ferramenta, inclusive. E outra ferramenta importante que, enfim, é legal você ter pessoas para conversar sobre o livro, pessoas para trocar, mas nem sempre isso é possível, né? Então, essa é um pouco mais chata porque não depende só de você, mas tem muitos grupos de leitura no Facebook, sei lá, no Instagram você pode reunir amigos seus que gostam, vocês comentarem um pouco sobre as leituras, participar de um clube de um livro, de uma leitura específica. Esse acho que é até o melhor cenário, porque tá todo mundo lendo o mesmo livro e vocês têm mais ideias para trocar. Mas, enfim, eu participei a primeira vez de um clube de livro esse ano. Ou você conhecer pessoas que leem. Né, ano passado no Stranger o elenco lia muito, então a gente trocava muito sobre livros. E aí você conta um pouco do que você está lendo, do que você está achando, a pessoa conta um pouco do dela, você acaba trocando indicações, às vezes você conhece pessoas que têm um gosto parecido com o seu. O YouTube funciona um pouco nesse sentido também, então você pesquisar booktubers que leram os mesmos livros que você, o que acharam, às vezes ajuda você a entender mais da história, você acha pessoas que tiveram as mesmas impressões que você, ou pessoas que acharam o oposto, né? Isso acontece muito. Eu, inclusive, acompanho alguns booktubers que, em geral, a gente tem opiniões totalmente diferentes. Então, alguns amam determinados livros que eu odiei, e eu gosto de livros que eles odiaram, assim. Mas às vezes eu gosto de ouvir, são pessoas que eu gosto de ouvir falando, enfim, e que leem coisas parecidas apesar da gente ter opiniões diferentes. Então, acho que são ferramentas muito boas para livro. Outras, assim, simples, mas que também sempre uso, marca-texto. Acho bom, né, ter ali separadinho. Né, algumas dicas básicas, assim, se possível, ler em um lugar mais adequado, mais silencioso, em um momento do dia que você está mais concentrado, tudo isso acho que é um pouco básico
Mas repito, não se prendam a nenhuma dessas coisas, porque isso pode tornar empecilho. Né? Se você não tem uma meia hora disponível em casa, no momento que você está super acordado e disposto, fazer o quê? Ache um outro caminho. Então, talvez você vai ler no trem. É um ambiente talvez não mais adequado? Não, mas funciona, entendeu? Trabalhe com a sua realidade. Se é o único momento que você tem, tudo certo. Eu não gosto de ouvir com música, né? Me atrapalha muito. Acho que por ser músico, eu não consigo me distrair. Ouvido absoluto, etc. Me distrai muito. Não, para mim não rola. Mas já coloquei no fone, sei lá, ruído, acho que era verde, né, que chamam, tem vários tipos, não tem muita diferença. Mas, enfim, colocava ruído verde, mas só para abafar o som externo para eu ler melhor, em lugares muito barulhentos. Às vezes ler à noite para mim não seja o ideal, mas era o único momento que eu tinha, e ainda tinha como. Beleza, eu gostaria de ler estudando aqui no meu escritório, com marca-texto, com coisa. Não deu? Não deu. Às vezes eu não tô com o meu iPad, não ando com ele para lá e para cá. Então, às vezes eu leio, mas o resumo não sai na hora, sai um pouco depois. Tudo isso é para te auxiliar, não para te complicar. Então, o mais importante, leia. Mas se por acaso você tiver como fazer uso dessas ferramentas e você sentir que elas estão te ajudando, beleza, faça, aproveite, use e abuse, tá bom? Só queria trazer um pouco essa conversa aqui para cá, principalmente sobre os resumos. Como sempre, deixe minhas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais, deixo o link da minha wishlist para você que quiser colaborar com o canal. Espero que agora eu fique um pouco mais frequente, porque o mês de abril foi bem instável. E acompanhe aqui para sempre ver os próximos vídeos que estiver saindo pelo canal. Acompanhe, tá bom? Até mais!